Lucas 13, 14. Entretanto, isso daqui depois de Jesus ter efetuado uma outra cura na sinagoga no dia de sábado, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão. Há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Esse era o ensinamento do povo judeu. Os fariseus haviam corrompido a doutrina pura que Deus havia entregue por eles, por meio dos profetas. Eles perverteram para conveniência própria, para poder fazer com que o povo pudesse aceitar tudo aquilo que eles dissessem. E muitos deles enriqueceram por causa disso. Eles diziam que o povo comum não podia interpretar as escrituras sagradas. E somente eles é que eram capacitados a explicar para eles o significado da lei. Então eles ensinavam para o povo diversas regrinhas que perverteram o verdadeiro significado do sábado. E um dos propósitos de Deus ao vir a este mundo foi justamente apresentar para o povo o verdadeiro significado das leis que ele havia dado para o seu povo no Monte Sinai, por intermédio de Moisés, desde lá do passado, dos seus antepassados. Conforme foi passando o tempo e o povo foi se associando com os vizinhos pagãos, eles foram perder o verdadeiro conhecimento e o verdadeiro significado da lei. Então Jesus veio justamente para mostrar para eles que a lei não era do jeito que eles estavam fazendo, mas que eles estavam tornando a lei de Deus, e principalmente o sábado, um fardo. Para vocês terem uma ideia, eles não podiam carregar nenhum lenço dentro do bolso, um lenço de assoar o nariz, porque isso era considerado carregar carga. Para vocês terem uma ideia, eles não podiam cuspir no chão, porque isso era considerado regar a terra, trabalhar em dia de sábado. Eles não podiam andar, e assim até o dia de hoje, mais de 800 metros. O povo judeu hoje, os judeus ortodoxos tradicionais, eles não andam mais de 800 metros no sábado. Não pode. Caminha demais. Se passar de 800 metros é transgressão do sábado. Estão violando o sábado. Então esse tipo de regrinhas tornou o sábado um fardo e ninguém podia guardar o sábado. E o povo que era ensinado dessa forma tinha esse entendimento. Então eles esperaram passar o sábado, acabou o sábado, depois do pôr do sol, eles foram e levaram os doentes lá em Cafarnaum para Jesus curar. Então nós vemos que realmente o sábado, desde os primórdios do passado, entre o povo judeu, que foram aqueles que receberam a lei original de Deus, eles guardavam o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Então nós entendemos o seguinte, respondendo a pergunta: quando é que começa o sábado? No pôr do sol da sexta-feira. Então quando a sexta-feira o sol se põe e acabou o dia, ali já deve começar. Nós já devemos receber o sábado com cânticos, louvores e agradecimentos a Deus, agradecendo pela semana, agradecendo por mais um sábado e nos preparando para a santidade deste dia. Ao pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de hoje é o sábado, de acordo com a Bíblia. Mas a pergunta 8 diz assim, acho que são 14 perguntas. Nós estamos na 8. Como Deus deseja que guardemos o sábado? Aí entra a grande questão. Então tá, muitas pessoas até compreendem a questão do sábado e aceitam que verdadeiramente o sábado é um dia especial, um dia santo, sagrado, que deve ser observado, guardado. Mas aí a grande questão vem nessa pergunta aqui: como que se deve guardar o sábado? O sábado, geralmente, eu me lembro que na minha época de escola, as pessoas perguntavam, até hoje na verdade, as pessoas perguntavam assim pra mim: de que religião você é? Eu falava, eu sou... Aí eu falava a minha religião, né? Eu sou adventista do sétimo dia. E aí as pessoas falavam assim: ah, você é daquela religião que no sábado não pode fazer nada. E esse é o consentimento que as pessoas têm, que no sábado não se pode fazer nada. Ou seja, tem que dormir o dia inteiro. Muitos têm essa concepção. Mas a Bíblia deixa claro de como se deve guardar o sábado. E nós vamos ver isso agora, e eu desejo muito que todos compreendam isso, porque é uma coisa maravilhosa. Eu não coloquei o texto aqui, né? Então o primeiro texto que a gente vai ler é Isaías 58, 13 e 14. Vem dizendo assim, ó: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs. Em outras traduções diz, nem dizendo as tuas próprias palavras.
Ou seja, se você fizer tudo isso, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria. E eu farei com que cavalguem nos altos da terra e se banqueteiem com a herança de Jacó, o teu pai, porquanto a boca de Yahvé o disse. Qual é a herança de Jacó? Eu não sei se todos vocês aqui já conhecem aquele relato bíblico, onde diz que Jacó lutou com Deus, lutou com um anjo, lá quando ele estava para se encontrar com o irmão dele, Esaú, de quem ele havia fugido. Quando ele foi para se encontrar com o irmão dele, lá no vale chamado Jaboque, ele dormiu antes do dia de se encontrar com o irmão dele. Ele temia muito que o irmão dele pudesse fazer mal para ele, porque ele havia traído o irmão dele no passado. E ali ele orou muito a Deus, dormiu, usou uma pedra como travesseiro. Foi nessa ocasião que ele teve a visão de uma escada onde anjos subiam e desciam. E aí então, durante a noite, apareceu um ser celestial com quem ele lutou durante toda a noite. E aí no final do dia, o anjo falou assim: deixe-me ir. E ele falou: eu só vou te deixar aí se você me abençoar. E aí então, como ele desejava muito a bênção, Deus concedeu a ele a bênção. Deu a ele aquilo que ele desejava. E qual era a bênção que ele desejava? A certeza do perdão. No passado ele havia mentido, enganado seu irmão. E agora ele desejava mais do que nunca receber de Deus a certeza de que ele havia sido perdoado. Porque é somente dessa forma que ele poderia se encontrar com o irmão dele e ter a certeza de que Deus estaria com ele nesse encontro e de que o irmão dele não poderia fazer mal algum a ele, porque Deus o havia perdoado. Então a herança de Jacó é justamente a bênção. Deus há de conceder, assim como concedeu a Jacó, uma bênção e a certeza de que nós fomos aceitos se nós tão somente santificarmos o dia de sábado. Então um dos grandes segredos do dia de sábado está aqui, como guardar o sábado. Nós devemos desviar o nosso pé de profaná-lo, mas como que nós não profanamos o sábado? Não devemos cuidar dos nossos próprios interesses, devemos considerar o sábado como um dia deleitoso, ou seja, um dia alegre e feliz. Devemos honrá-lo não seguindo os nossos próprios caminhos e não pretendendo fazer a nossa própria vontade e nem falando as nossas próprias palavras. Então a maneira de se guardar o sábado, uma delas é essa daqui. Resumindo, trocando em miúdos, não devemos fazer a nossa própria vontade. Nada que é do nosso desejo para o nosso próprio benefício deve ser feito no dia de sábado. Mas ainda nós vamos ler aqui, o texto de Mateus 12, do 9 ao 13. Vem dizendo assim: tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Mas, procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram: é lícito curar no sábado? Quando Jesus estava na sinagoga, os fariseus viram que tinha uma pessoa doente ali. E com o propósito de provar a Jesus, a fim de encontrar nele um motivo para acusá-lo de transgressão da lei, a fim de prendê-lo e matá-lo, que era o que eles queriam, para testar Jesus, eles fizeram essa pergunta: por um acaso, é lícito curar no sábado? E aí Jesus respondeu: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para tirá-la de lá? Ele fez a pergunta: qual de vocês, se a tua ovelha cair no buraco no sábado, qual de vocês não vai fazer esforço para tirá-la de lá? É uma pergunta. Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Por isso, é lícito fazer bem no sábado. Então dirigiu-se ao homem e disse: estende a tua mão. E ele, estendendo a mão, ela ficou restaurada, ficando sã como a outra. Então Jesus disse: é lícito fazer o bem no sábado. O que nós devemos fazer o sábado? Além de abrir mão dos nossos próprios interesses, devemos agora nos preocupar com os interesses alheios, ou seja, fazer o bem no dia de sábado. Devemos fazer o bem para os demais, para o nosso próximo, nosso semelhante, aqueles que estão ao nosso redor e que dependem de nós e que há em nós algo que possamos fazer para ajudá-los. Mas tem mais ainda, não é só isso. Levíticos 23, 3 diz assim: durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será dia santo, de repouso completo, dia de reunião sagrada, no qual não fareis trabalho algum. Onde quer que habiteis, será sábado, dedicado ao Senhor. Então aqui mais duas questões: o sábado é um dia de reunião sagrada e é um dia dedicado ao Senhor. Então a questão do sábado não é simplesmente para nós abdicarmos do nosso interesse,
Mas além de abrirmos mão do nosso interesse, nós devemos agora assumir os interesses do Senhor. Devemos fazer agora a vontade dele e não a nossa. Levando em consideração que o sábado pertence a ele, então nada mais justo do que usarmos as horas preciosas deste dia para fazermos a vontade dele. Porque se nós o amamos e desejamos agradá-lo, devemos fazer aquilo que ele deseja que nós façamos no sábado. E o que ele deseja que nós façamos, conforme nós já estamos vendo aqui? Deixemos de lado os nossos interesses próprios, preocupação com trabalho, desejo por ganhos financeiros, interesse por transações comerciais, qualquer coisa que possa desviar da nossa mente a santidade dele. Ao nos desviarmos, devemos agora nos aplicar em buscarmos dele qual é a vontade dele para a nossa vida. E nesse caso nós já estamos vendo que a vontade dele é que nós nos deleitemos nesse dia, ou seja, que façamos desse dia um dia deleitoso, que façamos o bem para as pessoas e que também cuidemos dos seus interesses. E tem esse outro detalhe aqui, ó, dia de reunião sagrada. Nesse dia ele deseja que nós estejamos reunidos com os nossos irmãos, para que possamos juntos estudarmos a sua palavra, abrir o livro sagrado e juntos discorrermos sobre qual é a vontade dele, para que juntos possamos nos edificar. Deseja que nós estejamos reunidos na igreja para aprendermos juntos da vontade dele e possamos juntos crescermos em união, não só em união de mesma fé, mas em união de amor, amor fraterno, como uma família. É por isso que as pessoas da mesma igreja se chamam de irmãos, porque todos eles se consideram membros, filhos de um só pai, que é Deus. Sendo filhos de um mesmo pai, são todos irmãos. É isso que ele deseja que nós façamos no sábado. Mas tem mais ainda. Atos 16:13 vem dizendo assim: no dia de sábado, isso são os apóstolos, né? Nos dias de sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Olha só, mais uma coisa para fazer no sábado: nos reunirmos em meio à natureza, nos afastarmos um pouco da cidade, procurarmos um lugar retirado em meio à natureza, a fim de orar, a fim de conversarmos com os nossos irmãos, a fim de meditarmos nas coisas de Deus. Por exemplo, olha essa música que está tocando aqui. É assim a semana toda, todos os dias da semana, o dia inteiro. Como pode as pessoas não viverem estressadas hoje com essa poluição sonora? E não é só isso, é em todos os lugares. Eu sou motoboy e eu ando muito pelas cidades. Eu respiro fumaça poluída todos os dias. Mesmo quando eu estou andando nas calçadas, as pessoas que vão fumando na minha frente, a fumaça do cigarro vem na minha narina. Ou seja, é impossível na cidade agora respirar puro. Então no sábado o Senhor deseja que nós venhamos abrir mão da nossa vida, dessa vida agitada, e nos retiremos um pouco mais afastado da cidade, em meio a um recanto da natureza. Porque em meio à paz da natureza que Ele criou, nós podemos ouvir com mais facilidade a voz dele. Podemos compreender melhor a vontade dele para a nossa vida. Em meio à natureza nós estamos com a mente e com o coração mais aberto, pois ao contemplarmos as obras de Deus, o nosso coração se eleva a Ele. E nós enxergamos em toda a natureza o poder e o amor que Ele tem por nós. E isso nos eleva a Ele e nos torna uma ligação. Foi por isso que o Senhor falou nos textos que a gente já leu, que o sábado é um sinal de união eterna. Porque é no dia de sábado que nós nos unimos mais intimamente com Deus e com o nosso semelhante. Então o sábado, queridos irmãos, ele deve ser guardado dessa forma. O sábado é para ser uma bênção e uma alegria. O sábado não é um dia que não se pode fazer nada, pelo contrário, é um dia onde se deve fazer muitas coisas, mas coisas que nós não costumamos fazer na semana, coisas que vão proporcionar benefícios para nós mesmos. Nós seremos os mais beneficiados em santificarmos o dia de sábado. Que dia Jesus guardava? Qual era o dia que Jesus guardava? Lucas, Marcos e Lucas também dão as respostas. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. A leitura do quê? A leitura da lei, né? No caso aqui, nesse caso, ele leu o profeta Isaías. Então Jesus, segundo o seu costume, no dia de sábado ele entrou na sinagoga. Então Jesus tinha o costume de todos os sábados ir para a sinagoga.
E nós vimos que o sábado é um dia de reunião sagrada, onde os servos de Deus devem estar reunidos para estudar a palavra. Se Jesus fazia isso, se esse era o costume dele, então nós podemos ver que ele guardava o sábado. Pelo menos nesse aspecto aqui ele guardava. Marcos 1:21 diz assim: dirigiram-se para Cafarnaum Jesus e os seus discípulos. E assim que chegou o sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar. Então Jesus ensinava a palavra de Deus no dia de sábado. E nós vimos que a vontade de Deus para nós é essa no dia de sábado. Então ele guardava. Nesse aspecto ele também guardava. Marcos 6:2 diz assim: com a chegada do sábado começou a ensinar na sinagoga local, e muitos dos que escutavam ficavam admirados e exclamavam: de onde lhe vem tudo isto e que sabedoria é essa que lhe foi outorgada? Então mais uma vez nós vemos que Jesus guardava o sábado. Ele ensinava no dia de sábado e se reunia na sinagoga com os demais membros de Deus, da família de Deus no sábado. Lucas 6:1 diz assim: em um certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos, olha só, onde se plantavam cereais, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos e se alimentavam dos grãos. Então, certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos, ou seja, Jesus se retirava da cidade e ia para o meio da natureza com seus apóstolos no dia de sábado, ia. Então, se ele fazia isso, então ele guardava o sábado. Nesse aspecto, ao se retirar um pouco da cidade, da agitação, das músicas, para meditar melhor em Deus e para instruir os seus discípulos, ele se retirava no dia de sábado. Então ele guardava o sábado nesse aspecto também. Lucas 13, do 10 ao 16. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava curvada e sem condição alguma de se endireitar. Ou seja, 18 anos. Quando ele entrou num dia de sábado numa sinagoga, ele viu que tinha uma mulher que há 18 anos estava doente. Ela andava curvada e não conseguia ficar em pé. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, vinde, portanto, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi e o seu jumento do estábulo e o leva para lhe servir água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, e que Satanás escravizava por 18 anos? Jesus fazia o bem no sábado? Fazia. Então ele guardava o sábado. Jesus cumpria toda a vontade do Pai. Em diversos textos Jesus dizia: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Então Jesus fazia não só no sábado, mas todos os dias da semana ele fazia a vontade de Deus, o Pai dele. Mas no sábado mais ainda. Jesus fazia a vontade do Pai dele, Jesus se retirava para os campos em meio à natureza, Jesus fazia o bem, Jesus curava, Jesus se reunia na igreja, ou seja, ele fazia todas as coisas que nós lemos agora, que são a vontade de Deus para aqueles que guardam o sábado. Se Jesus fazia tudo, então isso é uma prova mais do que inequívoca e concreta de que Jesus guardou o sábado. As pessoas dizem que ele transgrediu porque ele curou, mas uma vez que nós estamos proporcionando bem para as outras pessoas, nós não estamos fazendo nossa própria vontade, mas a vontade de Deus, que deseja que nós nos amemos uns aos outros. Não é isso que ele diz? Lá em 1 João, no capítulo 5, ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em outro texto ele também diz assim: ora, se vós... Como que diz o texto? Deixa eu tentar lembrar, calma aí. Ora, se vós não amais o vosso irmão a quem vê, como podeis amar a Deus a quem não vê? E em diversos textos também Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a vontade de Deus é que nós nos amemos. Então quando nós fazemos o bem, nós estamos fazendo a vontade de Deus, e a vontade dele é que nós nos amemos uns aos outros. Então fazer o bem no sábado não é trabalho, pelo menos não é um trabalho nosso, mas é um trabalho de Deus. O trabalho de Deus é esse, que nós sejamos servos dele,
para cumprirmos os seus propósitos e a sua vontade, em especial no dia de sábado. E quando nós fazemos a vontade dele, nós estamos sim trabalhando, mas trabalhando para ele, não para nós. O sábado foi para isso, para que nós nos dedicássemos a ele. Após a morte de Jesus, seus seguidores continuaram a observá-lo, observando o sábado? Muitos dizem que o sábado foi abolido depois que Jesus morreu, que cravou a lei na cruz e que agora não serve mais. Mas e depois do sábado, depois da morte de Jesus, será que alguém continuou guardando o sábado? Vamos ver. Lucas 23:56 diz assim: em seguida foram para casa, prepararam perfumes e bálsamos e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Aqui está falando das mulheres. Logo depois que Jesus foi tirado da cruz, na sexta-feira à tarde, quando estava morto, pegaram e sepultaram ele. Logo depois do sepultamento, aí vem esse texto aqui. Em seguida aqui, ao sepultamento, isso na sexta tarde, elas, no caso as mulheres, elas foram para casa, prepararam perfumes e bálsamos e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Jesus já estava morto aqui. E mesmo assim elas ainda guardaram o sábado. Em Atos 13 e 14, vem dizendo assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou e ali regressou para Jerusalém. Eles, no entanto, quem? Paulo e os seus companheiros. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. No dia de sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Então, no dia de sábado, Paulo e os seus companheiros continuavam se congregando nas sinagogas, adorando e prestando culto a Deus nos dias de sábado. E nós vimos que a vontade de Deus é que nós nos reunamos no dia de sábado. Então eles guardavam o sábado ainda. Atos 13:44 diz assim: no sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Isso daqui está em Atos. Atos é um livro que foi escrito depois da morte de Jesus. O que mais? Atos 17:2. Como fazia habitualmente, olha só, era hábito de Paulo, ele foi à sinagoga por 3 sábados e argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas escrituras. Ou seja, Paulo, ele tinha o hábito de todos os sábados ir às sinagogas e ele conversava com as pessoas a respeito das escrituras, ou seja, ensinava, discutia, que é justamente o que nós acabamos de ver, que é um dos requisitos, não um dos requisitos, mas uma das atividades que Deus deseja que nós façamos no sábado. Nos reunamos para estudarmos as escrituras sagradas, a fim de nos reconsagrarmos e aprendermos mais. Enfim, todos os sábados ele argumentava na sinagoga e convencia tanto judeus quanto gregos. Atos 18:4, né? Então nós vemos aqui alguns textos que mostram que os discípulos, os apóstolos, as mulheres, aqueles que seguiam a Jesus, continuavam cumprindo os requisitos que demonstravam que eles guardavam o sábado ainda. Mas a pergunta 14 já. 14. Enfim, adianta guardar somente 9 mandamentos? Muitos dizem que o sábado foi abolido. Se o sábado foi abolido, então dos 10 mandamentos sobram 9. Vamos supor que realmente o sábado foi abolido. Vamos supor. Adianta guardar só 9 mandamentos? Tiago 2,10 diz assim: porquanto, quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Ora, então se nós deixamos de cumprir um único requisito da lei de Deus, dos 10, nós somos culpados de quebrá-la integralmente. Então aqui nós podemos ver que a matemática de Deus é diferente da nossa. Na matemática de Deus, 10 menos 1 não é 9, mas é 0. 10 menos 1 é 0 na matemática de Deus, referente à guarda dos mandamentos. Então se a gente quebra um, quebra todos. Mateus 5,18 diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, Jesus falando, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então até que o céu e a terra passem, isso com a volta de Jesus Cristo, e ele estabeleça novos céus e nova terra, nem um jota ou um único tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então aqui nós vimos que não só o sábado, mas qualquer um dos 10 mandamentos, dos preceitos de Deus, nunca cairão por terra, mas são eternos até que o céu e a terra passem. 1 João 2,4: aquele que afirma eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Devemos guardar os mandamentos, e os mandamentos de Deus incluem o sábado. De que a Bíblia está cheia de evidências concretas de que o sábado não foi abolido
e de que deve ser guardado. Mas de onde surgiu a ideia, então, de que o sábado foi abolido? Como começou essa história? De onde veio essa ideia? Então agora nós vamos ver algumas declarações feitas por oficiais e representantes da Igreja Católica referente ao dia de sábado, tá bom? São alguns slides aqui, rapidinho, ó. A Igreja Católica, essa é uma das declarações deles. A Igreja Católica, por 1000 anos, antes da existência dos protestantes, pela sua virtuosa missão divina, mudou o dia de sábado para o domingo. Isso está escrito The Catholic Mirror, que significa espelho católico, em 23 de setembro de 1893, publicado pelo Cardeal James Gibbons. Cardeal James Gibbons. A gente vai ver uma foto dele daqui a pouco. Ele era cardeal da Igreja Católica. Mais uma aqui, ó. Cardeal James Gibbons também. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Espelho Católico, órgão oficial do Cardeal Gibbons, em 1893, 23 de setembro. Mais uma do Cardeal James Gibbons. Olha só, essa daqui é bem clara. Você poderá ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado. James Gibbons, To Fight Your Fathers. Isso, a fé de nossos pais, na página 47, edição revista ampliada de Baltimore, enfim. Então, aqui nós vemos duas fotos do Cardeal James Gibbons. Era esse senhor aqui, ó. Nós vemos ele aqui nos trajes oficiais, né? Então ele era um católico bem influente na Igreja Católica. Na Catholic Press, que é a editora católica, diz assim, ela publicou um artigo que diz o seguinte: o domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. Catholic Press, lá em Sydney, na Austrália, 26 de agosto de 1900. Então a própria publicadora católica, né, a imprensa católica, publicou esse fato aqui. The Converts Catechism of Catholic, que significa a doutrina do catecismo de conversão católica, né? A doutrina do catecismo para conversão católica. Observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, em 364 depois de Cristo, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Então isso daqui está no Catecismo Católico, na página 50, terceira edição de 1913, enfim. Esse daqui é uma declaração de um padre católico chamado Padre Dubuis, onde ele diz assim: a Bíblia manda santificar o sábado e não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. O Biblismo, página 106, do Padre Dubuis, em Belém, no Pará. Esse daqui é o Padre Dubuis, ó. Esse daqui, ó. Duas fotos eu coloquei dele aqui. Agora, Peter German. Isso daqui está também na doutrina do Catecismo de Conversão Católica, né? De 1977, edição de 1977, página 50. Então, no caso, Peter German, ele foi questionado por uma pessoa. Alguém questionou assim para ele: qual é o sábado? E aí vem a resposta: o sábado é o sétimo dia. Aí, outra pergunta: por que então observamos o domingo em lugar do sábado? E aí ele responde: observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Eu não achei uma foto dele, do German lá, mas aqui está a página do Catecismo Romano original em inglês, onde vem mostrando aqui os questionamentos, ó. Letra Q aqui, ó, né? Como a pergunta: which is the Sabbath day?
né? O que é o sábado? Que é as perguntas que nós fizemos. Aí ele responde, o sábado é o 7º dia. Aí ele vem perguntando, if, do, ye, observe, eu não sei falar inglês, mas enfim, só para vocês verem aqui, ó. Catecismo, conversão do catecismo de Gehrman, de 1910. Enfim, essa história do sábado, de que o sábado foi abolido, enfim, surgiu com as tradições da Igreja Católica, que nós já falamos aqui. E o irmão Zé Carlos, a partir de agora, na segunda palestra, talvez ele toque ainda mais, um pouco mais nesse ponto, falando mais especificamente da história, no que diz respeito à mudança que a Igreja Católica fez, né? Mas aqui, irmãos, o nosso objetivo com este sermão, com esta palestra, com essas palavras e com esses textos, é mostrar para vocês que não existe a própria Igreja Católica que venera o domingo. A Igreja Católica venera o domingo e todos sabem disso. Eles próprios reconhecem que nas Sagradas Escrituras não existe autorização para a mudança do sábado para o domingo. Eles mesmos reconheceram, nós acabamos de ler. E eles mesmos dizem que na Bíblia não se encontra nenhuma passagem que mostre que o sábado foi abolido ou que foi mudado do sábado para o domingo. Mas por causa da autoridade deles, enfim, por causa da ressurreição de Cristo, como a gente viu. Então, se nós queremos fazer a vontade de Deus, devemos seguir aquilo que a palavra dele diz, e não o que os homens dizem, mas a palavra. E a palavra diz que nós devemos honrar, santificar o dia de sábado. Desejamos que Deus abençoe a todos e que todos possam compreender essa questão. O sábado não deve ser um motivo de tristeza ou de perda para nós, pelo contrário. O sábado foi feito para ser uma bênção para nós, porque Deus deseja que nesse dia estejamos mais unidos a Ele e mais unidos uns com os outros, coisas que na semana é difícil fazer. Então que Deus possa nos abençoar, abrir a nossa mente, que Ele possa nos ajudar a termos uma compreensão mais ampla dessa verdade e que Ele nos ajude a tomarmos a decisão de fazer a vontade dEle no que diz respeito ao dia de sábado. Deus abençoe a todos. Se ficou alguma dúvida, podem nos procurar, estaremos aqui. E continuem conosco que agora nós vamos dar sequência na segunda palestra sobre Apocalipse 13, tá bom? Deus abençoe a todos e um feliz sábado. Feliz Shabbat para todos.